pessoal, esse é o nosso segundo módulo da disciplina de conflito e negociação. Nós vamos para esse segundo módulo que chama Negociação nas Relações de Trabalho. Como é que a gente faz, já que a gente viu como o conflito funciona, quais são as suas origens, o que predispõe, vamos agora entender como é que a gente faz a negociação nas relações de trabalho. Para começar, a gente precisa ver um conceito. Vamos ver dois conceitos para a gente ir navegando no que é essa possibilidade de entender a negociação para poder agir negociando. Esse primeiro autor diz assim: negociação é um processo de interação potencialmente oportunista. Olha o que ele está dizendo. É um processo, tem fases, acontecem numa sequência em que os indivíduos interagem e nessa interação há uma oportunidade de conseguir uma coisa de uma parte ou da outra. Essas duas ou mais partes que têm um conflito aparente, vejam, não dá para negociar se a gente não tem uma diferença, senão a gente continua o fluxo. A negociação existe porque existe uma situação que levou à diferença, ao conflito. Elas buscam fazer, olha só o que está a definição, acompanha comigo. Elas buscam fazer o melhor acordo através de ações decisivas conjuntamente. A negociação é um acordo em que elas vão tomar ações para fazerem juntas, ao invés do que poderia ser feito por uma ou outra parte, ou de uma ou outra maneira. Ok? Então, o processo de negociação é a diferença existente entre as partes e o acordo que se estabelece entre elas para agir conjuntamente na direção da solução. Beleza? Vamos ver o outro. O outro conceito é o seguinte: a situação de negociação é aquela onde duas ou mais partes devem tomar uma decisão. Atentem, não existe negociação sem decisão, sem ação que é repercutida após o episódio da negociação. Elas tomam uma decisão sobre suas metas e objetivos interdependentes. Eu negociei e a minha meta eu vou cumprir desta forma e você vai cumprir desta forma. Isso é o negociado. As partes concordam em adotar meios pacíficos, senão seria guerra, senão seria litígio. Concordam em adotar meios pacíficos para resolver suas disputas e não há um método ou procedimento claro ou estabelecido para tomar decisão. Significa que a negociação gera ações que não exatamente pode dizer assim, olha, para ser negociação tem que ser desta forma. Não, a melhor negociação é aquela em que as partes acordam que vão tomar ações a partir daquele momento e agirão desta e desta forma. Se isso for bom para uma parte e para outra parte, elas negociaram, elas resolveram suas diferenças e a partir de agora tomarão decisões para cumprir seus objetivos e metas de maneira ainda interdependente. Nós só temos conflito porque temos ligação, interesses comuns e negociamos porque cada um precisa cumprir seus objetivos e metas de modo independente. Tudo bem? Vamos lá. Eu trouxe para você essa figura que eu preciso que você atente porque a gente precisa discutir um pouco ela. Eu trouxe todos os elementos que fazem parte daquilo que o autor chama de processo de negociação. Então tá aí, ó, acompanha comigo. A base, na forma de pirâmide que acompanha a figura, tem de um lado interesses comuns, eu já falei sobre isso. Eu só negocio se tiver entre nós alguma coisa que nos una nas empresas, os interesses comuns. Eu sou de um setor, você é do outro, nós temos interesses em cumprir as nossas tarefas. Nossos interesses são comuns, cumprir os objetivos. Mas existem interesses antagônicos, que é exatamente o que desencadeou essa necessidade de negociação. Os interesses comuns e antagônicos, em algum momento, chegam em nós dois, as partes. As partes se caracterizam porque elas estão em constante movimento. Se você lembra da videoaula passada, a gente mostrou as maçãs que eram diferentes, mas que tinham que ter relações, elas estavam dentro da mesma empresa, precisavam cumprir os mesmos objetivos. O primeiro ponto que a gente precisa pensar sobre os elementos aí, sobre as partes, é que as partes estão em constante movimento. Se o episódio conflitivo aconteceu há um mês, esses 30 dias que se passaram alteraram muitas coisas, inclusive o próprio indivíduo, que no longo do tempo, na melhor medida dos pensamentos, já melhorou um pouco mais, ele já conheceu outras coisas, ele já refletiu e tudo mais. Esses indivíduos ou partes estão em constante movimento. Outra coisa importante que você precisa atentar para essa figura é que entre as duas partes existe uma coisa chamada influência. Uma parte influencia a outra parte e esta influencia a outra parte. Há uma seta que vai de um lado para o outro
e vice-versa. Essa influência é constante, permanente e afeta o processo de negociação. Eles estão ligados e centralmente você vê a figura aí de uma ampulheta, que é o símbolo do tempo. O processo de negociação está fundamentalmente baseado numa questão de tempo. Se as partes têm tempo para negociar, essa negociação pode se arrastar ou ir mais demoradamente. Se as partes não têm tanto tempo, essa negociação precisa ser mais rápida. Ou ocorre também que uma parte tem necessidade de acelerar o processo de negociação e a outra pode não ter tanta pressa assim. Essa diferença também é um antecedente ao episódio conflitivo que precisa ser negociado. Essa figura do processo pode te ajudar a entender como a negociação precisa e deve funcionar. Os autores apresentam para a gente características de um negociador. Então, ele pode ser, num primeiro momento, efetivo. O negociador efetivo é marcado por... Ele conhece os fatos. O negociador efetivo, ele conhece os fatos. Ele planeja e se documenta. Ele responde e esclarece. Ele é preciso nas informações. Uma outra característica de um outro negociador é o analítico. O negociador analítico ele é mais lógico, racional, frio e de pouca comunicação, pouco comunicativo. E ele é um cara mais questionador, ele pergunta, ele precisa ter tudo muito analisado, muito claro. E o terceiro é o negociador relativo, é o cara que vai facilitar as relações, ele vai estabelecer boas relações, ele é sensível às reações de cada um, a cada proposta, ele examina as fraquezas da outra parte, ele entende, ele busca a compreensão. Pois bem, você pode me perguntar, qual é a melhor característica para a negociação? Eu digo para você, não existe a melhor característica para o negociador. Tudo depende do episódio conflitivo que você tem, de que interesses estão envolvidos, quanto tempo você tem disponível, como é que se movimentam as pessoas. Não existe um modo certo de fazer, existe aquele que funcionou, aquele que eu tentei, que eu melhor entendi as partes e as circunstâncias e coloquei o melhor acordo para funcionar. Outra coisa importante que a gente precisa pensar é que um excelente negociador, ele deve possuir algumas características importantes que a gente trouxe aqui para vocês. Primeiro, um bom relacionamento interpessoal. Então, um excelente negociador é aquele que vai lidar com as pessoas de modo muito, muito bacana. Ele tem um relacionamento interpessoal muito bacana, ele ouve as partes, ele estabelece relações, né? Ele tem uma boa habilidade de comunicação, ele consegue deixar claramente definido o que ele deseja, o que ele espera, e assim, com boa comunicação, ele consegue que a negociação flua, né? A ausência de uma boa comunicação trava o processo, a ausência da boa comunicação trava o processo de negociação. Ele precisa também ter uma boa postura, uma boa apresentação, até porque ele precisa dar importância à negociação, e toda negociação que tem como vista resolver o episódio conflitivo tem certa importância dependendo daquilo que é o objeto, né? Um bom negociador também precisa ser proativo, ele precisa ir na busca, ir encontrar a solução, ele precisa desejar essa solução, né? Então um excelente negociador precisa disso. Precisa ser criativo também, né? Muitos problemas das empresas podem ser solucionados, resolvidos, quando os negociadores são criativos, eles encontram um caminho que atende às partes e ainda gera resultados inovativos para as empresas. Criatividade é importantíssima para o bom negociador. E ele precisa, não menos importante, mas está por último aqui nesse slide, dá uma olhadinha, é saber planejar, né? Não há negociação exitosa que não foi pensada antecipadamente, não foi calculada, ele não avaliou quais eram as alternativas, ele pensou quais eram as possibilidades, estabeleceu planos B, como a gente chama de plano B, a outra forma de resolver a situação. E aí existe também o que nós chamamos de habilidades para o sucesso da negociação. E aí os autores apresentam assim, diz assim, para ter sucesso numa negociação você precisa lutar pelos seus objetivos, né? Eu desejo um aumento de salário, por exemplo, nossa diferença, o conflito existe porque eu não tenho aumento de salário. Então um excelente negociador é o cara que tem a habilidade de lutar pelo objetivo que ele quer, né? E aí como é que você vai dizer assim, mas e se eu não conseguir? Bom, aí a gente vai discutindo de outros modos como é que ficam as soluções para o conflito, né? Existem diversos modos de solução, mas um habilidoso negociador é aquele cara que não desiste do que deseja, né? Uma outra coisa importante é identificar oportunidades.
ele percebe uma melhoria do mercado onde ele está atuando, então ele sabe o quanto é importante para a empresa, se é o caso do nosso amigo que quer um aumento de salário. Ele quer um aumento de salário porque ele é altamente especializado, ele está há tantos anos na empresa, então ele constrói algumas ideias importantes para poder chegar a esse momento de pedir o aumento. Ele identifica a oportunidade porque ele percebe que o mercado tem a ausência desse tipo de profissional que ele é especializado, então ele encontra ali uma forma de melhorar os argumentos na hora de pedir o seu aumento de salário. Um bom negociador, um habilidoso negociador, ele aprende com os próprios erros, né? A gente negocia o tempo inteiro, a gente vai ver no próximo módulo que a gente negocia o tempo inteiro. E aprender com os meus erros me coloca na frente de muitas situações de negociação. É preciso saber ouvir e questionar. Eu preciso ouvir a outra parte, saber o que ela quer, né? E a gente vai além, vai dizer assim, é além do que a pessoa está falando. Ela está falando uma coisa, mas ela pode ter uma outra coisa por trás disso, que a gente fala das condições subjacentes. Está por trás da fala dela uma outra necessidade, que a gente precisa ouvir atentamente. Um bom negociador sabe ouvir e questionar, fazer perguntas abertas para que a pessoa possa falar um pouco mais, explique um pouco mais essa situação, exatamente por que isso acontece, de que modo acontece isso, por que você está precisando, enfim, dessa situação. Um habilidoso negociador é um cara flexível, por mais interessante e às vezes é contraditório que pareça, ele é flexível, ele é o cara que sabe administrar as diferenças. Um bom negociador entende que cada caso é um caso. Não dá para a gente pensar que eu vou agir do mesmo modo que eu agi na negociação anterior, porque possivelmente isso não vai funcionar, as maçãs são diferentes. Seja comunicativo, né? Expresse-se com clareza, a gente já tinha falado sobre isso, e por fim, prepare-se. É preciso se preparar para negociar. Entender o que a outra parte é, de que modo ela se movimenta, quais são as influências que ela faz sobre mim, como eu influencio ela, qual é o tempo que ela precisa para que a solução venha, que interesses nos aliam, que interesses são divergentes, de que modo são as melhores alternativas para cada um. Ok? Nos vemos nosso próximo módulo. Um abraço, até mais.